Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos ter o webinário hoje sobre audiodescrição. Quero agradecer aqui as pessoas que estão presentes, né? Vou apresentar para vocês o Henrique King, que é um prazer em estar conosco. Henrique, muito obrigada por fazer parte, né, desse grupo e querer compartilhar, né, os seus conhecimentos conosco. O Henrique King é psicólogo com experiência e assistência e atenção educacional a pessoas com deficiências. Ele trabalhou por 10 anos no Instituto para Crianças Cegas de Bogotá. Ele é professor universitário por 20 anos na formação de educação especial. Recebeu formação como guia intérprete multiplicador através do convênio entre a POSCAL e da Federação Nacional de Surdos Cegos de Surdos da Colômbia e a Associação Sueca de Surdos Cegos, de 1999 e 2000, nesses anos, né? E participou como assistente e também palestrante em eventos nacionais e internacionais relacionados com a cegueira e a surdo-cegueira. Trabalhou até o ano de 2021 no Instituto de Cegos como coordenador do Centro Cultural. Atualmente desempenha como guia intérprete, é professor universitário e assessor em temas relacionados com as deficiências sensoriais. Nós vamos ter também aqui a Laura Nebre Monteiro Anciloto, que vai fazer hoje o papel de tradutora, né? Ela faz parte da rede ibero-latino-americana, tem conosco compartilhado também as informações, né? Ximena Serpa, na coordenação, né, do grupo. Temos o Arthur, que é intérprete, que está sendo voluntário hoje, e temos a Araçari, que vai fazer a audiodescrição das pessoas que estão presentes, né? E a gente agradece também para a gente começar a palestra. Tem duas questões importantes. O Henrique King, ele quer trabalhar tendo uma participação das pessoas. A participação só vai ser possível por meio de perguntas. Então, conforme for fazendo, né, alguém precisar e a gente compartilhar as perguntas, eu vou fazer a leitura, né, e aí vai ser traduzido para o Henrique, e aí o Henrique vai responder e a Laura traduz para vocês, né, para a gente ter uma coisa mais dinâmica. E também a gente está pedindo que vocês não esqueçam de colocar o nome para poder receber o certificado, porque muitas pessoas, né, participam dos webinários e esquecem de preencher o formulário de presença para ter o certificado. Tá? Então, agradeço e chamo a Araçari para poder fazer a descrição, e aí eu vou deixar com o Henrique King para começar e palestrar para nós. Henrique, muito obrigada. Um prazer ter você conosco novamente. Boa tarde a todos, meu nome é Araçari Teixeira, sou audiodescritora e estarei com vocês essa tarde. Sou uma mulher negra, hoje uso os cabelos levemente presos, óculos de grau em armação redonda, desculpa, em armação quadrada, ao fundo uma parede colorida e uma estante de livros. Aqui com a gente, como palestrante, professor Henrique King, um homem branco, com testa larga, cabelos curtos, hoje usa um óculos de grau de armação transparente, uma camisa social azul e o fundo desfocado. Com a gente também tem o Arthur, intérprete de Libras, ele é um homem de pele clara, careca, usa óculos redondo, de grau, um cavanhaque grisalho, blusa preta e está sentado em sua cadeira gamer. Ximena Serpa, uma mulher de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, hoje veste uma camisa de alça, um colar de pérola e segura um bebê, que depois ela vai contar um pouquinho mais para a gente da história do bebê. Laura, a nossa intérprete tradutora, uma mulher também de pele clara, cabelos curtos, usa óculos de grau também, sem armação, usa um headset. Ao fundo da Laura, uma estante com fotos coloridas. A Shirley Maia, uma mulher de pele morena, cabelos curtos, hoje usa uma
travessa uma tiara no cabelo, óculos de grau também, de armação escura, veste jaqueta jeans e uma blusa vermelha. Hoje, agora, no momento na sala, estamos em 23 participantes. Fim da descrição. Henrique? Henrique, se quiser começar, por favor, à vontade. Ele falou que não sabe o que acontece com a câmera, que ele tá se vendo estranho. Agora melhorou. É um pouco para ilustrar como pode ser que algumas pessoas com surdo-cegueiras enxergam. Quem tem É bem catarata apropriado. congênita, com certeza, vê da relação. Seguro. Sim. É, isso mesmo. Boa tarde para todos e todas. Sei que estão fazendo a tradução para o português, para que possam também participar pessoas com surdo-cegueira. E eu imagino que com os seus intérpretes, com seus sistemas de comunicação, e eu vou tentar falar um pouco mais devagar do que eu costumo falar, e fazer também, fazer isso para que possa ser traduzido para as pessoas com surdo-cegueira. Se eu fiz. Então, peço, por favor, que vocês me avisem se eu estiver falando muito rápido. Também peço para que vocês, que nós façamos uma parada de 3 minutos, para que haja alguma pausa. Se precisar de alguma outra coisa, por favor, nos avise, nós fazemos pausas. Para a tranquilidade de todos, nós não temos imagens nessa apresentação, para que vocês se concentrem no que vai ser falar. Talvez aqueles que ouvem e não veem, não precisam, podem até fechar o olho para sentir como é que acontece. Mas aqueles que já veem, que já não veem, não tem como fechar os ouvidos. Não tenham medo em interromper, para escrever sua pergunta no chat, e aí nós vamos traduzir e vamos poder responder. Quando me chamaram para falar de algo que eu gosto muito, poderia falar horas por horas e horas, sobretudo quando participam com vocês, pessoas que conhecem o tema. Então, espero que esse seja o caso hoje. Nós vamos conversar hoje, até às 5 da tarde, sobre um tema que me apaixona muito, que é como descrever, como contar a uma pessoa com surdo-cegueira aquilo que ela não pode ver e ela não pode ouvir. Então, quero clarificar duas coisas, esclarecer duas coisas. Vamos até às 5 da tarde, horário de São Paulo. Mas 3 da tarde no horário de Colômbia. Então, não se assustem os que estão na Colômbia assistindo. Em São Paulo termina às 5, na Colômbia às 3. Outro esclarecimento importante, para que vocês tenham uma certeza muito grande de que a surdo-cegueira não significa não ouvir ou não ouvir totalmente. Significa aquilo que as pessoas que podem ter uma perda visual e auditiva total ou uma mistura de perda auditiva com perda visual. Vamos conversar sobre como descrever, como fazer com que a pessoa que não pode ver ou que tem também grande dificuldade para ver e também, simultaneamente, não pode ouvir ou tem grande dificuldade para ouvir. Bom,
qual é a conclusão que eu quero chegar com essa conversação? Nós precisamos de mais e melhores guias intérpretes. É importante que pode acontecer de você ter um intérprete ou alguém que seja familiar, que faça a interpretação, mas é importante que seja feito, né, com alguém que tenha maior conhecimento, uma maior formação. Por isso, sim. Então, nós temos familiares, amigos aqui conosco, que têm grande capacidade para conseguir se conectar com seus familiares, que não conseguem ver nem ouvir. É difícil contar com pessoas que entendam o papel tão importante do que é a descrição para a pessoa com surdo-cegueira. Essa pessoa tem que ter uma noção de que é para quem estamos descrevendo, ela não tem a noção, porque ela não vê e ela não ouve. Então, por isso que eu quero que a gente faça uma conversa, que a gente crie um ambiente de conversação, não que seja uma conferência. Eu espero que vocês podem me fazer perguntas, vocês podem interferir, podem fazer algum comentário, ou vai ser traduzido e já preparei algumas coisas, provavelmente não tudo que pode ser considerado quando a gente fala sobre esse tema. Então, nós temos poucos guias intérpretes formados com a noção de surdo-cegueira, e isso acontece em toda a América Latina. Muitas vezes tem que recorrer a pessoas que sabem como se comunicar, conhecem o sistema de comunicação empregado pela pessoa com surdo-cegueira, mas, em algumas oportunidades, não sabem como conectar essas informações com o contexto. Eu já encontrei pessoas que descrevem com um modo muito exagerado, alguma coisa que é muito simples, alguma coisa que não precisaria de tanto drama, assim. E, às vezes, descrever depende principalmente de o quanto eu conheço da pessoa com quem eu estou trabalhando e também como é a minha visão do mundo. Se eu vejo o mundo com pessimismo, então você intérprete, vou me comunicar dessa maneira. Se eu sou uma pessoa positiva, também vou me comunicar de uma maneira mais positiva. E isso também é importante pensar da pessoa com surdo-cegueira. É muito provável que uma experiência que tenha sido para você extraordinário, o intérprete está feliz, emocionado pelo que ele viu e tenta passar para a pessoa com surdo-cegueira, e a pessoa com surdo-cegueira não consegue, não atinge a isso, não, é diferente. Se não houver uma boa tradução, a pessoa com surdo-cegueira pode perder a oportunidade de desfrutar de um dia muito bom, de coisas muito boas, coisas que movem a alma. Então, nós precisamos ter um equilíbrio até onde, ou como é que eu vou chegar também com essa questão da comunicação emocional. Em 2009, eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa com surdo-cegueira por um tour em Braille por Paris. Então, eu tive a oportunidade de estar 4 dias em Paris, na conferência de surdo-cegueira da Helen Keller, e o que eu chamo de tour Braille porque toda a nossa estadia em Paris ficou relacionada ao Braille,
principalmente porque em 2009 se comemorava os 200 anos de nascimento de Louis Braille. Mas também tivemos tempo de visitar a Torre Eiffel. Então, imaginem essa cena. Eu parado em frente à majestosa Torre Eiffel, com uma pessoa com surdo-cegueira que não pode nem ver e nem ouvir. Como seria isso? Então, ali, como seria isso? Ali a gente já viu, né, várias vezes fotos, documentários, mas nós estávamos ali, na frente da torre. Eu senti uma grande responsabilidade, não só de descrever para a pessoa com surdo-cegueira, mas também de comunicar toda a emoção de estar ali. O único que podia fazer, o Herman, que era o surdo-cego, era tocar nas partes que são ali os pés da torre. Então, nós temos que pensar em quais são as formas de descrever essas pessoas, pensando que você está descrevendo um pedacinho dela, e não a torre como um todo, até o final. Então, isso é impossível, né? Então, aqui nós temos dois modelos fundamentais. Então, a gente estava em Paris, na frente de Torre Eiffel, que muitas pessoas vendem aqueles modelos, aqueles chaveiros com a forma da Torre Eiffel, um vende a um preço, outro vende a outro. Né? Mas para alguém que não pode ver a torre, pode ser uma imagem. Isso pode ser talvez uma imagem de como ela é, porque ele não consegue tocar na torre. Então, nesse caso, uma réplica é realmente necessária. Como é que ele ia entender somente a descrição com qualquer sistema de comunicação para que ela tenha uma consciência clara daquilo que eu estou descrevendo. E nesse caso tivemos a oportunidade de contar com modelos de todas as formas e tamanhos e aí fazer com que Hermann entendesse não só a majestosa torre, como aquilo era importante. Aí conseguimos perceber, né, pela sua atitude, a sua emoção em realmente experimentar. Essa experiência fez com que eu pensasse em outro fator importante quando nós descrevemos para uma pessoa com surdo-cegueira. Os diferentes sistemas de comunicação, para quem não está familiarizado com surdo-cegueira, pode achar que existe só uma técnica para descrever para alguém que não consegue ver ou ouvir, para que essa pessoa tenha claridade, entenda aquilo que está sendo escrito. O Hermann usa a linguagem oral amplificada. Com o Hermann, utilizamos um amplificador conectado ao microfone e podemos descrever, então foi mais fácil. Mas e se eu tivesse que descrever para Miriam Torres, por exemplo, minha amiga da Venezuela, que nós interpretamos teclando e uma máquina Braille Touch, ou Jason com um amigo que eu tenho que escrever com um alfabeto dactilológico, ou ou Juan que usa a língua de senhas tátil, ou um amigo surdo-cego, Alejandro, com a língua de sinais no seu campo visual bem reduzido. E também pode ouvir, mas não consegue
ver a torre ou a Pilar, minha esposa, eu escrevo na palma da sua mão. O direito de descrever, né, não está somente em achar as palavras adequadas, mas também como escrever descrever as emoções. Escrever é comunicar emoções, mas fundamentalmente, eu quero deixar isso claro, é a objetividade. Ser objetivo. Sim, é necessário que o intérprete tenha habilidade e velocidade na comunicação, para que haja uma boa capacidade de síntese, para escolher qual é a informação mais importante, sem levar em conta a objetividade. Eu não sei se aquilo me emociona também vai emocionar a pessoa para quem estou descrevendo. Talvez eu quero comunicar uma emoção que para ela não tem importância, para a pessoa com surdo-cegueira. Vamos lá. Então, retomando a ideia, eu não descreveria algo muito bonito, por exemplo, para alguma coisa que para essa pessoa com surdo-cegueira que não é emociona, mas se eu, por exemplo, descrever o que nós precisamos fazer é conhecer bem a pessoa com surdo-cegueira para saber o que é que vai emocioná-la, o que é importante para ela, qual é criar com essa pessoa um vínculo, e aí é isso que nós temos que pensar. Isso permite com que a pessoa com surdo-cegueira tenha confiança em saber que nós sabemos como reagir como guias intérpretes em qualquer situação que aconteça, que estejam presentes. E saberemos dar a informação de uma forma única, específica para essa pessoa com surdo-cegueira. Sempre que falamos com pessoas de surdo-cegueira, nós não podemos generalizar. Não podemos dizer, esta é a técnica para descrever, essa é a técnica para fazer algumas ações. Ou assim é como que deve ser. Esse é o manual dos passos que se pode dar para desenvolver ações com a pessoa com surdo-cegueira. Nós temos que deixá-la com a experiência real. Nós vamos pensar, existem múltiplas formas de comunicação, múltiplas características, muitos interesses. Teremos formas diferentes de o que eu posso fazer com uma pessoa com surdo-cegueira ou o que eu posso fazer com outra pessoa com surdo-cegueira. Exigir tanta qualidade para um guia intérprete é muito difícil, é difícil encontrar, principalmente aqui na América Latina, e é pedir demais. Porém, só com grandes ou bons guias intérpretes, as pessoas com surdo-cegueira vão se sentir seguras das informações que estão sendo passadas. Por isso que é muito, mas muito importante que as pessoas com surdo-cegueira possam selecionar uma pessoa que seja o seu guia intérprete, aquele que atende às suas necessidades. Isso é muito importante, é muito necessário. Deve ter, de qualquer forma, além de tudo, 2 guias intérpretes que tenham turnos que eles possam revezar para que a pessoa com surdo-cegueira entenda. Tenho 5 conselhos para fazer a descrição visual.
tem um material de Viviana Burá, B-U-A-R-T. Henrique, então, nós temos que selecionar muito bem as informações que vão ser comunicadas. Essa informação vai depender em grande medida dos deficientes, dos resíduos visuais, resíduos auditivos que tem essa pessoa com surdo-cegueira, e também o objetivo da descrição que eu estou fazendo. Vejam, se você não sabe escolher aquilo que é necessário, e aí pode ser que a pessoa com surdo-cegueira desvie a atenção, ou, isso eu não quero saber, isso não é importante. Quando eu descrevo, por exemplo, um auditório, o lugar onde eu estou, se eu ficar demorando tanto com detalhes pequenininhos, material, o número de lâmpadas, a forma da lâmpada, se é quadrada, redonda. Então, temos que ter uma habilidade muito grande em saber selecionar a informação que realmente é importante. E isso a gente se ganha com experiência. Em segundo lugar, temos algo muito importante que é ir do geral para o mais específico. Dar a informação geral, porém ressaltando as informações específicas, aquelas informações que são importantes ou que vão chamar a atenção da pessoa com surdo-cegueira. Os detalhes, quanto mais específicos, que sejam muito particulares para o interesse dessa pessoa. Ela mesma pode nos solicitar, ou nós podemos dar um pouco como complemento da nossa descrição, ou seja, do geral para o específico. Então, dizer uma vez o que é, eu já vi pessoas acompanharem amigos, familiares com surdo-cegueira, com muita experiência nisso, descrevendo algo do específico para o geral. Então diz, é vermelho, é grande, é cilíndrico, é fino, tem uma ponta que vai escrever e tem uma ponta que tem uma borracha, ao invés de dizer, isso é um lápis. Então, você vai do geral para o específico. Olha, está chegando, por exemplo, olha, está chegando uma mulher jovem, simpática, bonita, cabelo grisalho, claro, branca, com uma blusa, com uma roupa ai, perdão, gente, é uma roupa cheia de detalhes, porque ela é colombiana, e isso, aquilo. E aí você está indo do quê? Do específico para o geral. E o importante é, preciso dizer quem é. E depois eu começo a descrever os detalhes, sem aqueles que não são necessários. Ou seja, aqueles que vão desviar ou podem desviar a nossa atenção do que é verdade, do que é a necessidade. Terceiro é pensar o que são referências espaciais. Então, nós precisamos saber o local das pessoas, onde a pessoa está, sempre com respeito à pessoa com surdo-cegueira. Então, sempre é melhor dizer, à esquerda tem uma cadeira onde você pode sentar. Mas a pessoa procura
Então, a pessoa, na esquerda tem uma cadeira para você sentar, a pessoa com surdo-cegueira não encontra, mas ela tem que ter, você tem que pensar na sua esquerda, a esquerda da pessoa com surdo-cegueira, a direita da pessoa com surdo-cegueira, a sua frente e as suas costas. Então, isso tem que ser claro para as pessoas que isso, de novo, podemos pensar que Viviana Burá também diz que podemos informar os ruídos, aquilo que nós estamos descrevendo, não só o que se vê, mas também aquilo que se ouve. Mas, por quê? Porque eu estou descrevendo para uma pessoa com surdo-cegueira. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor, os sons também, eu também vou incluir na minha descrição. Incluo também tudo o que pode ou soar para nós assim o silêncio ou ruídos particulares que podem estar sendo captados por todos. Então, essas são as 4 recomendações que a Viviana Borato faz, e eu vou adicionar uma quinta. E a quinta que foi a grande solução para descrever a Torre Eiffel. Eu queria, temos duas perguntas. Bravo, isso me alegra. Isso, e um comentário. Eu vou ler primeiro o comentário. Emélia Hernandes Paian. Ela falou que encanta a ideia que há muitas múltiplas formas de fazer sentir o mundo às pessoas surdo-cegas. Foi um comentário. Regina Arroio, ela faz a seguinte pergunta. Uma das formas para conseguir uma boa interpretação e descrição é adaptarmos a cada pessoa com surdo-cegueira a forma pessoal de ser. E ela mesma pergunta, por experiência, também é necessário considerar que para cada pessoa com surdo-cegueira é um grande esforço de concentração para poder prestar atenção e registrar para a memória? Essas são as duas perguntas. Deixa eu ver se eu entendi bem. Não lembro a primeira pergunta, a segunda ficou mais clara, então vamos começar por ela. Para ter habilidade para fazer a descrição visual a diferentes pessoas com surdo-cegueira, significa ter muita prática e muita experiência. Não sei, tenho esperança. Quanto tempo está fazendo interpretação, descrição? Talvez uns 20, 25 anos. Mas me dei conta de que, bom, vou insistir que não existe uma forma única que nós possamos falar. É assim que se faz. Uma das características de um bom guia intérprete é a flexibilidade e a capacidade de se adaptar a novas situações, às novas dificuldades. Nossa, mas isso eu nunca aprendi, isso nunca me ensinaram. Então, estou em um contexto estranho, um contexto novo para mim. E agora, como é que essa pessoa, esse intérprete vai fazer? O segredo é conhecer a pessoa com surdo-cegueira, para quem você vai fazer a descrição. A guia interpretação tem muitos campos de atuação, mas a gente está aqui pensando só na descrição. Então, na descrição, você tem que pensar nas necessidades particulares da pessoa com surdo-cegueira, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho nesse campo. Não sei se foi isso, se isso respondeu a pergunta, e não me lembro da primeira. Temos que pedir para a Regina escrever no chat, né? Se aclarou para ela a resposta
Henrico, Sí, se claro. precisa. Pero mira, vuelvo. Bom, eu volto então à mesma consideração. Não para todas as pessoas com surdo-cegueiras, com surdo-cegueira. Não precisa não se realiza o mesmo esforço mental que é utilizado em uma descrição. Por exemplo, aqueles que usam a voz, né, conseguem ouvir a voz, então você tem a tecnologia, você consegue mostrar o que é algo que ela necessita. Esse tipo de esforço para que a pessoa com surdo-cegueira compreenda, não é tão grande, ou que é bem diferente, por exemplo, de quando você tem que descrever letra por letra para chegar a uma frase, transmitir ideias, ou usando também o alfabeto dactilológico, escrita na palma da mão, ou escreva numa máquina braille, e ele vai entendendo, vai recebendo a informação em braille. Então, esses usam muito mais esforço. Então, pensar que o esforço para a compreensão que fazemos para que a pessoa compreenda é muito maior. Para nós, guias e intérpretes, às vezes é muito desapontado. E às vezes acontece a mesma coisa para a pessoa com surdo-cegueira. Às vezes é muito esforço para ela faz muito esforço para conseguir entender aquilo que eu estou pensando, que eu estou descrevendo. Não sei se Ela é isso mesma, que Regina, responde a pergunta: pergunta. como descrever os sons? Vou voltar outra vez e eu sempre volto e repito o mesmo, mas para que isso fique claro, e depois eu vou tem que pensar, por exemplo, para quem é que eu vou descrever esse som? Se eu descrever o som para alguém que nunca ouviu, né, e como é que eu vou fazer? E aí, se a pessoa ouviu, ela sabe, por exemplo, aquilo que eu estou falando. Se a pessoa com surdo-cegueira que nunca ouviu, não vai saber. Então, se ela nunca ouviu vozes, né, ela não vai ter compreensão, mas ela pode ter compreensão da pessoa que fala, que uma pessoa fala. Mas aquelas que ouviram por muitos anos na sua vida, elas têm a noção do que é uma fala. Descrever um som não é algo que não seja, por exemplo, descrever aquilo que está acontecendo no ambiente e pensar, então, na particularidade de cada pessoa com surdo-cegueira que você está conversando. Então, por exemplo, explicar, olha, tem um barulho muito estridente, uma ambulância que passou, e aí, por causa desse barulho, a pessoa que estava dando a conferência parou um momento, caiu um copo, e aí todos olharam para aquele barulho, para a direção daquele barulho. Agora, quando eu descrevo sons específicos, particulares, por exemplo, músicas, tom de voz, uma pessoa que fala com uma voz muito grave, e aí a gente pensa que o som é chamativo, e eu tenho que incluir na descrição. Ou uma pessoa que tem um sotaque muito particular, que fale com esse sotaque estrangeiro, e eu também teria que explicar para essa pessoa que quem está apresentando tem esse sotaque. Não tenho como dar todos os exemplos de que é descrever um som, mas é ajustar as necessidades particulares dessa pessoa. Tem uma pergunta, foi Ximena Serpa quem trouxe. Podemos falar da descrição da linguagem não verbal às pessoas que estão no meio e durante a interpretação?
Sim, isso mais para frente eu vou comentar sobre isso, sobre o não verbal, tudo aquilo que vemos e que tem profundo significado para a compreensão da descrição para a pessoa com surdo-cegueira. Então, marquei aqui tudo que preciso falar, eu marquei aqui nas minhas notas. Então, eu quero pensar nesses 5 conselhos para a descrição visual, que serão os 4 da Viviana, o 5º, que para mim é fundamental, que foi muito importante, é poder tocar quando possível, poder tocar ou poder, de uma forma, levar a pessoa com surdo-cegueira a conectar no que você está descrevendo com a sua mão. Nós podemos usar, por exemplo, as costas da pessoa com surdo-cegueira para pensar num diagrama. Se for, por exemplo, um slide, posso usar a mão ou uma parte do corpo para que eu possa descrever para a pessoa que estou interpretando. Então, por exemplo, pensar na localização das coisas no espaço. Permitir que a pessoa toque as coisas é fundamental. Não sempre é possível, no museu não é possível. Quando eu vou a um museu, ou, por exemplo, estou em frente a um vídeo, eu não tenho como tocar as coisas. E no museu, por exemplo, nós temos réplicas das coisas, então, se tiver réplica, eles podem tocar. No zoológico, não vai ser possível tocar nos bichos. Eu não posso tocar na serpente. Então, eu tenho que pensar agora sobre como descrever e pensar em muitos deles. Então, vamos lá. Vocês podem me ajudar com os comentários, como a Ximena fez, para complementar aquilo que eu preparei para vocês. Por exemplo, eu sei que não ouvir ou não ouvir dificulta a participação social, e isso é um aspecto muito importante no aspecto da vida dessa pessoa. E, da mesma forma, o acesso à informação, a cultura, a cultura se restringe à descrição de paisagem, de personalidades importantes, atores, os acontecimentos importantes, as notícias, o que não foi vivido pessoalmente por eles. Então, isso, quando você faz essa descrição, permite que eles entendam o que é o mundo em que eles vivem. Mas o importante, o que pode acontecer é que é difícil para eles participar de atividades sociais. Por exemplo, não é fácil para pessoas com surdo-cegueiras participar de, por exemplo, visitação a museus, centros culturais, ou seja, algo que geralmente tem um ritmo mais rápido, ou tem muitas coisas que você ouve e que você vê. E aqui eu penso que a Associação de Guias e Intérpretes e a Associação de e para pessoas com surdo-cegueira tem que organizar atividades específicas para pessoas com surdo-cegueira, atividades que possam ser adaptadas aos seus conhecimentos, às suas necessidades, atividades que privilegiem o tato, que permitam seus sistemas de comunicação através do intérprete, atividades que possam ser selecionadas, que sejam atrativas para as pessoas com surdo-cegueira, ou seja, atividades, coisas que possa, por exemplo, que possamos incluir como pessoas com surdo-cegueira em atividades de movimento,
mas não podemos esquecer a importância. Caiu? Henrique, aproveitando que você voltou, eu vou fazer só uma pergunta que estava aqui no chat, que é da Maria José Serpa, da Colômbia. Ela pergunta: quando temos uma possibilidade da vivência versus a descrição visual e temos tempo, o que parece que deve ser principal ou primeiro? Mas é quando temos a possibilidade da vivência versus a descrição visual e temos tempo para isso, o que te parece que deve ser primeiro ou principal? Essa pergunta típica que eu respondo da mesma maneira. Não posso generalizar. Em surdo-cegueira, isso vai ser sempre a nossa primeira regra. Não tem como generalizar. Pode acontecer situações que a pessoa surdo-cega consiga viver o momento, se envolva na atividade, ela viva, ela sinta aquele momento, e eu posso, não preciso descrever aquilo que ela estava envolvida, mas também eu tenho que considerar o que seria melhor fazer uma descrição prévia de tudo aquilo que a pessoa vai passar, que ela vai viver, para que quando ela viver, ela tenha uma melhor experiência. Em surdo-cegueira, a gente vai sempre encontrar um depende. Depende da pessoa com quem estou trabalhando, depende da tradução, da situação, como se apresenta, geral, o que toca em relação aos guias e intérpretes é encontrar formas particulares específicas para cada situação. Muitas vezes a gente vê uma manual que isso tem que ser dessa maneira, e aí nos encontramos situações que isso é impossível. E uma vez eu lembro com uma experiência com Maria José Serpa, no Equador, quando eu peguei uma fotografia que tinha uma árvore, umas iguanas, e queriam tirar foto dela com a fotografia, com as árvores e a iguana, e aí nisso, uma das iguanas, lagartixa, caiu em cima dela, e ela sentiu aquilo, e a Maria José empurrou a pessoa surdo-cega, e aí caiu, e aí correu. Eu não tive tempo de escrever, olha, está caindo uma lagartixa da parede. Olha, ela vai cair na cabeça. Não deu tempo. Você não tem tempo para descrever isso. Não existe isso em nenhum manual. Então, existem momentos que vocês têm que tomar decisões rápidas. Então, tem que pensar isso. Vai depender do quê, né? Fazer a vivência ou fazer a descrição? Vai depender muito da pessoa. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Estamos falando da participação social da pessoa com surdo-cegueira. Então, em algumas oportunidades, é conveniente que as organizações de pessoas com surdo-cegueira ou associações de intérpretes pensem atividades específicas, tenham todas as condições para que a pessoa com surdo-cegueira se sinta parte dessa atuação. Mas também nós temos que estar preparados para assumir a dificuldade de acompanhar uma pessoa com surdo-cegueira em um ambiente que eu não conheço e que nós vamos ter que explicar para que elas entendam e para que seja entendido que elas estão com pessoas com com deficiência. Então, vamos descrever algumas situações de interpretação que podem ser muito específicas, porque não só se descreve o que se vê, mas também aquilo que se ouve, e aí temos muitas oportunidades
de ver aqueles que não estão não têm costume de trabalhar com pessoas surdo-cegas. Bom, então, em primeiro lugar, que informação essa pessoa com surdo-cegueira pode requerer? E eu vou, então, responder a pergunta de Ximena e outras muito mais. Então, eu me refiro, por exemplo, a descrever pessoas. É uma grande dificuldade de aprendizagem através dos anos. Como descrever pessoas? É interessante essa dificuldade de descrever pessoas, porque não é difícil, mas é só mas também é uma grande responsabilidade que você vai descrever uma pessoa. Então, e a imagem que ela vai fazer vai depender de grande medida de como eu descrevo. Então, acima de tudo, tem que ter objetividade. Então, hoje, não sei quem descreveu. Não sabe quem foi que descreveu ele falou, né, como que ele espera que tenha descrito ele bem, então nós podemos pensar como as pessoas com surdo-cegueira que ouviram a descrição tenham recebido uma imagem de quem sou eu. Então eu penso como a pessoa me descreveu, a minha camisa, o fundo desfocado, como foi a descrição em português, mas eu nunca saberei a imagem que pode estar sendo feita, que a pessoa com surdo-cegueira esteja fazendo. Como eu disse antes, não todas as pessoas com surdo-cegueira se interessam pelas mesmas coisas. É muito bom conhecer o máximo possível aquela para quem eu vou descrever. Então, conheçam aquilo mais chama atenção. Quanto mais vocês conhecerem essa pessoa com surdo-cegueira, seus gostos, o que chama atenção, e seguindo ao que dizia um pouco antes, o que seria ir do geral ao específico? O que seria mais geral em uma pessoa? Não sei o que é mais geral. Eu gostaria de saber se alguém aqui poderia colocar o que é o mais geral quando você vai fazer descrição de uma pessoa, que não seja muito específico. Sim, o gênero, isso. A cor da pele, a cor do cabelo, dos olhos, se a pessoa, seu, o seu jeito de ser também, né, como está vestido, se é uma mulher, a idade, a altura. Então, o nome e o cargo da pessoa, talvez não entre nesse momento o cargo dessa pessoa, mas a gente vai pensar principalmente na descrição física, pensar no rosto, nos gestos dessa pessoa. Tem alguns comentários, Henrique, que também falam sobre isso, né? A Ximena Serpa fala da questão do gênero, a Regina coloca a questão de falar o nome, o cargo, a função, o contexto. A Emília fala, por exemplo, é uma mulher jovem. A Patrícia Gomes traz a questão da idade. E a Maria José Serpa fala da altura, da estatura. Então, só comentando em cima da sua palestra. Sim, a descrição ática também é uma dificuldade. Há atividades que durante um serviço de interpretação estamos tão
concentrados com a equipe, um interpretando o que a pessoa está falando e outro contextualizando com alguma informação áptica, o que pode estar acontecendo no auditório ou ao redor dela, sem que se perca a concentração da pessoa, sem que a concentração da pessoa seja perdida. A gente pode ter muitos recursos. Vocês, de qualquer maneira, vocês vão me ouvir repetir isso até o final. Não existe um único padrão Sim, ou um único Tem um guia. comentário, Sim. Henrique, de uma pessoa, acho que é brasileira, acho que é Priscila Prince. A interpretação áptica, ela auxilia na descrição de pessoas ou lugares? Não sei se estou falando bobagem, pois minha ainda não tive, ela não teve ainda a experiência de traduzir para um surdo-cego adquirido. Apenas ela trabalha com o surdo-gênito. Essa é uma pessoa aqui do Brasil. E tem o Antônio Castilho, que fala sobre a descrição objetiva. Entretanto, podemos ser mais específicos em temas que são de interesse para a pessoa com surdo-cegueira? Sim, sim, eu digo sempre, né, à medida que eu conheço a pessoa, seus interesses, seus gostos, focar a descrição aquilo que lhe interessa e ele gosta, não o que eu gosto ou o que eu interesso, o que me interessa. Então, mais adiante vamos falar sobre isso. Então, vamos pensar novamente o tema da objetividade, levando em conta, por exemplo, os gostos e os interesses e necessidades da pessoa com surdo-cegueira. Sempre que falamos de surdo-cegueira, temos que levar em conta a diversidade ampla que podemos encontrar entre pessoas com surdo-cegueira. Então, às vezes, para alguma pessoa com surdo-cegueira congênita, não seja interessante, não vai interessar para essa pessoa saber a cor dos olhos, a não ser que seja realmente uma coisa muito chamativa, ou algo muito pessoal, né, dessa pessoa, mas para uma pessoa com surdo-cegueira congênita, talvez conhecer as suas mãos. Eu me recordo de uma oportunidade que eu tive que descrever para uma pessoa cega, seu primeiro encontro com um surdo cego. Aí me deu a oportunidade de ir ao hospital onde nasceu sua filha para que eu a descrevesse. Que responsabilidade grande. Eu pensava que todos os bebês eram iguais. Então, como é que eu vou descrever? Como eu vou fazer? E aí, conhecendo a ele bem, eu sabia que o mais interessava para ele saber e poder concentrar. E pude concentrar a minha descrição naquilo que ele estava me perguntando e dirigir a minha descrição àquilo que ele queria saber de sua filha. Pilar, minha esposa, uma pessoa com surdo-cegueira, que usa a comunicação com a escrita na palma da mão, agora fez cirurgia com implante coclear e aí consegue perceber alguns sons, né? Está fazendo terapias para melhorar sua audição, agora que tem o implante. Ela teve 2 filhos que não pôde ver quando eles nasceram, e foi a mãe dela que descreveu como eram as crianças. Ela falou que parecia com o pai, os lábios eram idênticos do pai, que eram brancos, tinham poucas sobrancelhas, quase não abriam os olhos, e essa lembrança continua com ela até hoje, com ela, permanece para sempre continuar. A mesma coisa aconteceu com Sebastião, meu segundo filho. Ela tem um recordo, tem uma lembrança das suas sobrancelhas e de tudo aquilo que passou. Essa lembrança é relacionada com como vamos descrever.
Então, essa é a responsabilidade de como vão descrever para a pessoa, porque isso vai ser para sempre. Quando nos perguntam como é essa moça, como é esse moço, é muito difícil não cair no subjetivo. Nós temos que fazer um esforço máximo para que consigamos ser objetivos, mas a descrição de personas, que a gente tem que levar outras coisas em conta. Por exemplo, quando vemos uma reunião, um evento, dizer das coisas mais, isso pode ser uma das coisas mais comuns da guia em interpretação, às vezes esquecemos de dizer que pessoas são as que estão na reunião. Então, para que fazer isso? Porque a pessoa com surdo-cegueira possa se dirigir a essa pessoa, sabendo onde elas estão, descrever a localização dela. E aí, então, temos que descrever quem está falando e onde ela está. Então, isso me aconteceu 2 vezes e depois nunca mais aconteceu, porque aprendi isso, prestando serviço a pessoas com surdo-cegueira, com voz amplificada. E aí, ao intervir, estava falando, eu conseguia ver que estavam fazendo uma pergunta para a pessoa e eu não conseguia traduzir para ela porque eu não conseguia ver a pessoa. Então, é importante dizer quem é que está falando e não só, também onde ela está falando. Por isso eu não conseguia ver. Também é importante descrever coisas como as pessoas que chegam, as pessoas que estão saindo, aquelas que estão no local, para que a pessoa, talvez, com surdo-cegueira, queira falar com eles. Também é importante descrever onde estamos sentados, onde está localizada a pessoa com a surdo-cegueira em relação à sala, com os demais, com os objetos e as pessoas que estão assistindo o encontro. Outra coisa importante é descrever o espaço físico, tanto interior como exterior. É fazer saber como é o local que eles se encontram, qual é o tamanho. Então, vamos lá, para fazer as descrições, eu insisto na necessidade conhecer a pessoa com surdo-cegueira, se tenho, porque conhecer, porque as pessoas com surdo-cegueira vão sempre precisar das pessoas, porque elas não sabem onde elas vão seguir, então eu dependo da descrição das vias e da confiança com as pessoas que estão guiando. Às vezes esquecemos de descrever o exterior, que façam com que ela se lembre de lugares exteriores. E precisamos ter habilidade para descrever não só paisagens, mas também lugares por onde estamos passando, por onde estamos caminhando. Eu tive uma experiência de descrever paisagens, também me marcou muito. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa cega a conhecer o mar. A família vive na costa, eu vivo em Bogotá, onde não tem mar. Então, eu tive a oportunidade de viajar e descrever o mar. Essa pessoa perdeu a visão quando era adolescente, com poucas oportunidades de ver imagens. Imagina, a pessoa que perde a oportunidade, já teve alguma oportunidade, mas não grandes oportunidades. Então, ela tinha uma ideia, não como era que eu queria que ela, mas sim aquilo que ela queria que eu apresentasse. E toda vez ela estava, quando ela foi na casa da minha família, em Barranquilla, e na viagem ficava falava, quando viajamos juntos, ele me disse, então, me disse, quando conseguimos ver o mar,
E passamos, então, por uma travessia de uma cidade chamada Santa Marta para a outra cidade, Barranquilha, em 1 hora, mais ou menos, de viagem. E aí a gente começa a ver o mar. Ele pediu para se sentar sentar na janela. E aí pediu para que eu descrevesse ali na janela o que eu estava vendo. Ele estava com o nariz grudado na janela e eu descrevia aquilo que eu via. Não lembro as palavras que eu usei, porque também não lembro lembro as palavras que eu falo, mas eu descrevia a praia, o mar, a imensidão, a potência que se via, as ondas. Era algo que me deixou tão emocionada. Eu no momento que me dei conta, perguntei para ele como estou sendo claro, e quando fui conversar com ele, ele estava chorando. Então, isso é uma das coisas que eu me lembro e que me emociona. Isso é o que a gente realmente fala como descrever para a pessoa com surdo-cegueira, porque a responsabilidade, isso faz com que a nossa responsabilidade seja fazer com que ele viva aquilo que ele não possa ver, mas que ele possa sentir aquilo. E para ele, a imagem do mar, depois ele teve a oportunidade de entrar e tudo, e aí ele me agradecia muito a questão da descrição, né, de que eu tivesse descrito antes dele ainda ter tocado o mar, ter entrado no mar. Então, isso é muito importante. A satisfação, isso para nós é muito importante, a satisfação, ver a alegria da pessoa que a gente descreveu. Aqui temos muitas coisas que eu quero comentar, então vamos lá. A descrição de objetos. E a gente estava falando pessoas, agora cadeiras. Vamos a um evento que está usando algo para projetar, que distância que você está, qual a distância do espaço físico. Mas, por exemplo, se a gente for descrever um restaurante, como estão colocadas as pessoas, ou se a gente for em museu, é uma outra descrição, ou se a gente está numa sala, ou a gente está num bar, numa festa, o barulho desse bar, dessa festa, o silêncio do funeral. E insisto novamente, nós não pensamos só em descrever o que houve ou o que se vê. Então, por exemplo, pensar naquilo que tem uma conversa, alguém bateu na porta, por exemplo, alguém está dando um grito na rua. Então, já tive casos que eu tive que descrever informações que, ao mesmo tempo, é uma informação visual e auditiva, como aquilo que está acontecendo ao redor, que ela não pode perceber, não pode tocar com suas mãos, e que isso influencia na compreensão da pessoa com surdo-cegueira. Então, pensar, por exemplo, em conversação secreta, privada. Não quer que ninguém ouça, ninguém saiba o que seja falando. Nós, como intérpretes, devemos descrever e comentar se as outras pessoas estão olhando, se as outras pessoas estão escutando. E o porquê das interrupções, por exemplo, durante a situação que está acontecendo, ou que as pessoas chamam a atenção, e eu tenho que incluí-lo nessa descrição. Outra situação que eu passei muito, eu parava a interpretação, porque alguma coisa passava e eu tinha que fazer uma pausa. Eu aprendi que justamente as interrupções são as pausas
que é o que mais você tem que descrever esses vazios, esses silêncios que acontecem na comunicação. O médico parou de falar porque a enfermeira entrou, o intérprete está interpretando numa conferência, e aí alguém entra na sala e eles se calaram, ou alguém está falando com a pessoa com surdo-cegueira, e aí outra pessoa está perguntando algo para ele e você está terminando. Então, e isso, quando você pausa, isso corta toda a comunicação, né? Porque, por exemplo, até questões de na rua, carro parou na frente dele, então todas as interrupções e pausa para descrever o que vemos e ouvimos, tem que ter uma explicação clara. Vamos pensar em cortes bruscos para a pessoa com surdo-cegueira e ela não vai entender o que está acontecendo. Aí é que você tem mais que descrever, tem que mostrar para ela o que está acontecendo, porque ela fica angustiada, sem entender a falta de comunicação, e ela fica angustiada, e ela não sabe o que está acontecendo, e isso é algo que é algo que ela não pode controlar. E aí também a gente tem as trocas de turno na conversação. E pensa na comunicação, como é que ela flua bem. Então, temos que indicar a pessoa com surdo-cegueira, se a pessoa que está falando parou de falar, se a pessoa está esperando uma resposta dela, se ela já pode responder, se deram a palavra a ela, indicar se é preciso interromper o que ela está falando, porque alguém quer fazer uma pergunta, e senão a conversação seria uma confusão completa e todo mundo falando ao mesmo tempo. Agora, quando você está trabalhando em um serviço em que existem várias pessoas falando, é sempre bom indicar a pessoa surda-cega quem é que está falando. Nós estamos numa mesa redonda, uma reunião de trabalho com muitas pessoas, numa conferência, com vários palestrantes, quem é a pessoa que está falando? Explicar para ela, para que ela siga, ela entenda a ideia de cada pessoa que está falando. Então, mostrar onde ela está sentada e ele entender o que é essa pessoa, qual é a ideia dessa pessoa. Quando você está com serviço com várias pessoas surdo-cegas, então pensar, né, o que uma pessoa com surdo-cegueira usa linguagem de sinais é sempre dizer o nome da pessoa para que a pessoa com surdo-cegueira saiba o que é que o intérprete está falando. Sim, dime. Tem duas, eu acredito Sim. que seja mais uma, não, chegou mais uma. Tem duas afirmações, né, que uma é a da Vânia, do Brasil, que é isso, focar no que a pessoa gosta, e a Maria José Serpa, que diz, é muito importante falar e comunicado antes e do início do serviço de guia e interpretação com a pessoa com surdo-cegueira, para saber a informação e o que é mais que lhe importa nessa e o que necessita nessa informação. Aí veio o Dario, né, que ele fez duas colocações. Olá, Henrique, concordo na variedade das pessoas surdo-cegas e situações que podem influenciar na maneira de descrever. Entretanto, quando se trata de descrições dirigidas às pessoas surdo-cegas desconhecidas, como foi o caso da descrição que foi contida, por exemplo, no convite para o webinário, considero que se deve ter em conta as técnicas de descrição, ainda que talvez algumas pessoas surdo-cegas não compreendam bem e não tenham interesse em algum dado, por respeito a quem entende que tem interesse. Quem não entende pode perguntar a alguma pessoa, como quem lê um livro, né, ou encontra um dado o que é desconhecido e incompreensível.
Boa palestra, graças. No, E Tem algo que me parece importante que alguém colocou no comentário, ou seja, como pensar na pré-interpretação, um tempo antes, um serviço antes, é o que temos que fazer um pouco antes, conhecer bem a pessoa com quem você vai trabalhar, conhecer quais são os interesses dessa pessoa em relação ao evento que nós vamos participar. Às vezes é uma pessoa que não tem muita vivência, não sabe como se relacionar, como aquilo é importante e isso ali no momento é importante. Como é que você quer que eu diga? Inclusive, algumas oportunidades a mim aconteceu de um dia antes, quando a condição permite, conhecer a pessoa com surdo e cegueira. Sim, eu vou te acompanhar nesse serviço. Gostaria de saber o que mais te interessa nessas visitas, no tipos de dessas atividades, se você gostaria de participar dessas atividades, se você gostaria de jogar um jogo. E aí a pessoa pode falar assim, ah, não, eu não gosto disso, eu não quero participar, ou sim, né? Então, o geral é você. Então, se você já conhece bem essa pessoa, não há necessidade desse tempo de pré-interpretação. Quando que você conhece bem, né, você sabe como fazer. Então, você, se não conhecer, aí precisa esclarecer. Se eu não conheço o Henrique, o que será que eu devo comunicar? Se eu não conheço, eu não sei, por exemplo, como marcar o ritmo, a velocidade com que vou falar, com que vou interpretar. Então, eu preciso perguntar para que ele tenha tempo suficiente, né, sem interrupções, né, na velocidade que ele entenda. E isso a gente já vê, por exemplo, em reuniões, quando a gente conversa, né, com a pessoa com surdo-cegueira. Então, precisamos, por exemplo, em eventos, falar para a pessoa não falar com tanta rapidez. Então, pensar na claridade da velocidade se a gente tiver com outras com surdo-cegueira presentes. Mas se eu estou interpretando e aí as pessoas com surdo-cegueira estão em um momento em que a pessoa está falando rápido e tudo, então nós temos que pedir, por favor, né, definir o ritmo que deve ter para que possa conseguir a sua apresentação, para que todos os sistemas de comunicação das pessoas com cegueira funcione. E aí, se a gente não conseguir chegar nesse ritmo de comunicação, pode acontecer situações que a gente acabe perdendo e não consiga descrever tudo. Caiu? Ah, isso. Essa parte é diferentes formas de mostrar, dependendo. A Ximena está me lembrando da importância de comunicar a pessoa com surdo-cegueira a intenção, o não verbal. E muitas vezes eu vou me falar sobre isso mais adiante. Existem sistemas de comunicação que são tão frios que fica muito difícil isso. Me dê um momento que vou me referir a esse tema que tem a ver com conhecer. Bom, vamos falar de uma vez, digamos que a dificuldade grande é de comunicar as emoções da pessoa,
a intenção da pessoa, algo, digamos, que é muito importante. É uma das coisas mais importantes, digamos, é comunicar a linguagem corporal e as expressões faciais das pessoas que estão participando. Se trata de transmitir, por exemplo, a entonação de uma frase, se é uma pergunta, se é uma resposta, se é um comentário, a descrição do comportamento das outras pessoas, digamos, aquilo que me indica a linguagem corporal de quem está falando, os movimentos, mexendo a cabeça, se disse sim, se disse não, a posição, às vezes, da pessoa. Eu posso dizer se ela está sentada, tranquila, ou se ela está sentada com muita pressa por sair, se está animada, suas reações, inclusive suas matizes, sua voz, quando determina uma emoção. Então, precisamos incluir, se ele está sério, já está sem paciência, e essas emoções também devem se mostrar, o intérprete deve mostrar. Então, isso, os intérpretes precisam saber incluir as informações para que a pessoa com surdo-cegueira entenda o que está acontecendo na sala. Nós sabemos que temos, né, expressões faciais, somos todos irmãos, então, a tom da voz, a expressão facial, precisamos pensar que o mais importante da voz é não só o que se diz, mas o que não se diz com a voz. Então, quando você perde a visão, você perde a percepção desses aspectos quando a pessoa poderia antes conseguir vê-la, né? Podia ter essa experiência. Por isso é fundamental incorporar a informação em uma boa interpretação para pessoas com surdo-cegueira. Isso pode ser considerado 2/3 da interpretação, não são só aquilo que se diz, mas como se diz. O intérprete deve ser capaz de dar essa conotação, essa mensagem interpretada. Ele não falou não, ele falou não, ou não. Isso é o que tem que ser interpretado. Então, esses 2/3 são mais importantes, né? A intenção e o que disse. Senão, talvez a pessoa com surdo-cegueira não poderia entender isso de como é a pessoa quando as pessoas ouvem aquilo que ela fala, como as pessoas reagem àquilo que ela fala. Muitas vezes ela fala alguma coisa e quer saber qual foi a reação da pessoa para quem ela falou. E isso é importante para ela saber qual foi a reação da pessoa para quem ela conversou. É uma retroalimentação. Como é que essa pessoa está respondendo? Se está fazendo alguma cara, um gesto. Então, encontrei um comentário de Daniel Álvares, surdo-cego espanhol, líder surdo-cego espanhol, e aí vi um comentário que Daniel Álvares fez a respeito desse Daniel. Quando estamos com o intérprete, é muito importante que este esteja consciente de descrever as emoções durante uma conversação. É essencial para nós saber quais reações e emoções produzem as nossas palavras aos nossos interlocutores e como eles falam conosco, né? Quando eles respondem para a gente, em consequência, aquilo que falamos. Assim sabemos se eles riem,
se eles têm pressa, se eles fazem um gesto mais sério, de repente. Toda essa informação vai nos ajudar a não ficar, sair correndo, falar sem entender. Então, essa falta de informação tem uma grande influência para que a conversa com as pessoas com surdo-cegueira seja inexpressiva. Então, é importante falar se ele está rindo muito, como ele está falando isso. Então, às vezes nós não fazemos isso. Então, quando ela está falando, o que é que ela está fazendo? Qual é a reação dos outros quando ela fala? Então, temos que pensar na seleção das informações para que eles saibam o que está acontecendo. Não é possível, de qualquer maneira, à espera do intérprete, à espera que ele consiga transmitir 100% de informação, como se aquilo que uma pessoa aqui consegue ver e ouvir. E esse 100% pode cansar muito a pessoa com surdo-cegueira ou até a pessoa com surdo-cegueira, ou pessoa intérprete. E aí isso pode confundir, porque a pessoa não vai conseguir ter tempo para isso. Então, precisamos pensar na seleção da informação. Como determino qual informação tenho que passar e quando, e qual não? E para isso é fundamental ter 2 critérios: a priorização e a seleção da informação. Temos que pensar qual o objetivo que vai dar essa informação que eu vou passar para ele e selecionar, referindo à parte mais importante para que a pessoa com surdo-cegueira possa se desenvolver na situação que está acontecendo. O ideal é que eu possa descrever para que ela saiba como atuar no espaço e com as pessoas. E logo, dependendo do tempo e outros fatores, se pode dar informações complementares. Quais os fatores determinam que eu selecione uma ou outra informação? Então, em primeiro lugar, temos que buscar a satisfação da pessoa com surdo-cegueira, dizer que essa informação vai ser útil para ele, seja interessante para ele, e também vai depender muito das suas necessidades, de seus interesses, de seus gostos. Não deve sobrecarregar com excesso de informação, e a forma de saber é perguntando e falando com ela, ou com ele ou com ela. Por outro lado, também vai depender muito da situação em que nos encontramos. É sempre necessário, nem sempre é necessário dar o mesmo tipo de informação e a mesma quantidade de informação. Isso depende do tipo de serviço, de tempo e o tempo que a pessoa com surdo-cegueira vai permanecer ali. Um essencial é o tempo, já que a gente não posso antecipar a quantidade de informação que eu vou dar, mas eu preciso pensar no tempo, estender e as coisas passaram, as coisas continuaram em câmera lenta, muito devagar, para que a gente não pode fazer isso, ter um controle do tempo, um controle remoto que seja mais devagar para poder passar isso para as pessoas com surdo-cegueira. Nesse caso, temos que priorizar. Às vezes é muito impossível oferecer a informação logo, então, logicamente, quanto mais melhores resíduos visuais e auditivos a pessoa tiver, mais informação do entorno ela vai poder captar diretamente.
também, de uma forma especial, vai depender do caráter e da formação do intérprete. A relação entre ambos depende da urgência da informação. Tem muitos e muitos fatores. Quando vai transmitir a informação do ambiente ao redor, então, digamos que é fundamental tentar, por exemplo, dar uma informação como inicial, né, ao começo da sessão de interpretação, que sirva como marco geral, que a pessoa com surdo-cegueira saiba como uma ideia geral, uma ideia global do que está acontecendo. Então, é importante começar a fazer de forma breve, para que haja, por exemplo, principalmente na América Latina, que as coisas não começam na hora, então explicar, né, explicar o que está acontecendo aqui na América Latina, quando tem reuniões na América Latina. Eu digo isso porque tive oportunidade de traduzir em contextos europeus. O tempo e começa às 8 em ponto, e sem 8 em ponto vai começar mesmo, e eu não tenho tempo de contextualizar. Aqui na América Latina a gente consegue ter mais tempo. A Ximena pede para a descrição de um prato de comida. Eu também tenho isso aqui na minha lista. Eu tenho muitas coisas aqui na minha lista, e eu vou falar isso mais para frente. Então, eu tenho como uma ordem. Isso me alegra, porque tudo que está sendo perguntado é o que eu tenho marcado aqui, então está sendo levado em conta. Isso tem que ver nas comidas, nos restaurantes, então são contextos específicos, vamos comentar mais tarde. Agora, às vezes, o que é mais interessante, o que mais chama atenção, então, é fundamental que a gente passe a informação pensando na situação de interpretação. Digamos que, por exemplo, com um médico, ou durante uma conferência. Bom, a ideia é que, como já falamos, que se complemente a informação, também a informação não linguística, que possa deixar a melhor informação para a pessoa com surdo-cegueira. Bom, como eu falei anteriormente, não dá para falar de uma interpretação de qualidade para pessoas com surdo-cegueira se o intérprete se limita a fazer somente uma interpretação linguística, sem falar das mensagens. As palavras são um instrumento, mas o que é importante é que a pessoa com surdo-cegueira receba uma explicação, uma representação o mais exata possível, daquele momento que ela está participando. Essa é a única forma que a pessoa não só vai saber o que está dizendo, o que está sendo dito, mas que isso seja coerente para ele. Então, ele precisa ter todos os elementos para que ela possa depois atuar, responder, tomar decisões, participar, coisas que ela possa controlar numa situação que ela está envolvida, possivelmente uma situação mais complexa de todo o processo. Porque além da interpretação linguística e a seleção das informações, deve decidir em que momento da interpretação é necessário incluir a descrição. Às vezes não tem tempo. Por outro lado, quando termina o serviço, é necessário explicar as coisas que ficaram pendentes, por exemplo. Isso acontece com alguma frequência. Isso acontece no tempo de
no tempo depois da interpretação, descrever algo importante que passou, e aí isso pode ajudar a pessoa com surdo-cegueira a compreender melhor o que aconteceu ali naquele momento de interpretação. Isso nós chamamos de informação residual. Então, isso acontece, por exemplo, no final do serviço, para que complemente a informação, a descrição. Isso acontece muito em cinema. Vamos ao cinema com uma pessoa com surdo-cegueira, ver um filme com uma pessoa com surdo-cegueira. Justamente, estou assessorando um trabalho com estudantes da universidade que resolveu investigar estratégias de interpretação, de estratégias de guias e intérpretes para descrever imagens audiovisuais. Então, aqui as dificuldades são os diferentes sistemas de comunicação, porque não é a mesma coisa do que ir ao cinema, que nós precisamos, por exemplo, ampliar a voz, ou a gente precisa usar a linguagem tátil, ou aquela que utiliza na comunicação a escrita na palma da mão. Com a minha esposa, vamos ao cinema, e a verdade é que é tudo muito difícil, mas não sei se vocês conseguem imaginar o que é descrever imagens e, ao mesmo tempo, escrever o que as pessoas estão falando, contextualizar o espaço, e aí é o que eu digo, que a seleção da informação, a capacidade de poder utilizar um sistema alfabético que é um pouco lento, e aí eu não posso, por exemplo, pedir, espera um minuto aqui, parem o filme para que eu possa traduzir para ela. Então, isso é uma dificuldade, já que... E aí, a satisfação da pessoa... A nossa satisfação é que quando uma pessoa, por exemplo, com surdo-cegueira, ri ou chora quando passa uma cena que é para rir ou para chorar. Então, ele está entendendo o que eu estou descrevendo. Então, isso é muito difícil mesmo, de qualquer forma. Bom, como eu disse a princípio... Então, só faltam 15 minutos, então vamos tentar aproveitar o tempo. Eu quero me referir rapidamente aos tipos sociais que não se produzem, por exemplo, numa situação de interpretação, mas a pessoa com surdo-cegueira necessita o apoio do intérprete, por exemplo, o tempo antes do começo de um evento, as pausas, os intervalos, já me referi. Durante a alimentação. Um minuto que eu vamos ver aqui, em que podemos avançar. Por exemplo, quando se interpreta em uma atividade recreativa, em um jogo que se faz, por exemplo, em concursos, em geral, são todos momentos que estão transmitindo mensagens, mas aqueles que a pessoa com surdo-cegueira não pode ficar sozinha e precisa, nesse momento, do seu guia-intérprete. E, nesse caso, a grande função do guia-intérprete é comunicar a informação do que está passando, ainda que haja momentos, ele tenha que transmitir mensagens, e se a pessoa com surdo-cegueira quer se comunicar com alguém, que não pode se comunicar, outra dificuldade é descrever um caminho. Então, por exemplo, precisamos conversar com ela, qual o seu endereço, seus interesses, quais as informações que ela pode passar, mas o intérprete deve buscar
Então, transmitir com boa clareza o que é o entorno daquela pessoa. Então, vamos fazer isso sempre de uma maneira ordenada, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou se for descrever acontecimentos, seguir a ordem dos acontecimentos, não usar frases complicadas, temos que pensar as palavras mais conhecidas para a pessoa com surdo-cegueira. Outra coisa é dar a informação que quando não interferir com algo mais importante. Então, se passa algo no meio de uma conversa, não vou não cortar a comunicação para descrever o que está acontecendo, algo, porque senão você pode fazer com que ele perca a ideia do que está sendo conversado. Então, só vou pausar e explicar o que está acontecendo se isso for importante para que ela entenda o que está acontecendo, ou que isso afete completamente essa pessoa. Então, temos que pensar em descrever objetos, pessoas. Não precisa adiantar. Que o comentário compartilhar o comentário de Daniel Álvares. Então, falando do tema, Daniel disse: se tocamos os objetos, exploramos, por exemplo, a sala, ou temos a informação direta, esta informação direta, nós conseguimos de maneira mais rápida do que se forem descritas para nós. Então, podemos depois perguntar para os intérpretes em detalhes que nos interessem. Então, sempre que possível, usem as mãos, para que você consiga dar mais informações, para que ele receba mais informações do que somente por palavras. Então, no museu você vai ver muito mais prazer se elas tocarem a imagem ou a escultura do que só descrever essa escultura. Então, temos que saber o que pode ser tocado, temos que ter essa consciência. Temos 10 minutos. A Ximena falou muito sobre a comunicação não verbal. Então, quando alguém diz não, em qualquer sistema de comunicação, as matizes, quando eu uso língua de sinais, movimentos bruscos ou apertando a mão da pessoa com surdo-cegueira, eu tenho que falar um não com ênfase. Se eu faço um não sem movimento, devagar, não é o mesmo não. Então, com as línguas, você tem que usar os sinais para mostrar o sentimento, as expressões que as pessoas que estão falando, a pessoa que está falando, está usando. Então, você demonstra o estado de ânimo da pessoa que está apresentando. Então, temos que dar tempo para a pessoa com surdo-cegueira que ela processe todas as informações e entenda o que está acontecendo. Também pareceu para mim uma oportunidade que eu tive numa conferência internacional, interpretei para Miriam Torres, que usa a máquina Braille, para pessoas com surdo-cegueira, que todos podiam se ouvir entre eles, porque falando com voz alta. E aí, então, as pessoas faziam brincadeiras, e aí eu tinha que descrever na máquina, e algumas brincadeiras tinham que ser descritas na máquina, para que ele entendesse aquilo, qual era a posição do corpo, se estava
fazendo alguma brincadeira. Se eu não consigo descrever direito, ela não conseguia entender. Então, o que eu fazia? Tirava a máquina e mostrava as posições, como é que ela estava, o que é que estava acontecendo, como a pessoa estava falando, né? Por que que a pessoa estava fazendo alguma brincadeira, e aí, se a pessoa com surdo-cegueira, quando a pessoa com surdo-cegueira conseguiu rir, percebi que eu tinha realmente passado a comunicação dessa brincadeira. Tem muitas condições que eu queria comentar com vocês, ou talvez não dê tempo para tudo. Por exemplo, quando vamos a um banheiro e a pessoa não é do mesmo opção sexual nós, às vezes a gente tem que acompanhar a pessoa com surdo-cegueira. Bom, a posição temos que explicar a posição das coisas, então, papel higiênico, papel, então tentar descrever os diferentes mecanismos, por exemplo, para lavar as mãos e tudo mais, eu já encontrei todos os tipos de banheiros para poder descrever para você, como descrever para descrever com a pessoa com surdo-cegueira. Por isso, muitos guias e intérpretes, muitos surdos cegos, preferem intérpretes do mesmo sexo. E respeito, então, como descrevemos a pessoa com surdo-cegueira, pensando na comida, não só o que ela vai comer, mas onde ela vai comer, com quem ela vai comer. É interessante que eu não só descreva o prato, tem arroz, tem carne, mas principalmente onde estão as coisas. Então, vamos pensar muitas vezes que nos ensinaram a pensar na técnica do prato, como a parte de cima do prato seria onde o relógio marcaria 12, a parte de baixo seria o relógio marcando as 6. Mas, entretanto, muitas pessoas com surdo-cegueira não conhecem essa técnica, não entendem muito esse contexto, mas, às vezes, ele tem que saber, você tem que saber se a pessoa compreende aquilo que você está passando para ela. Então, em muitas oportunidades eu utilizo, por que não, quando necessária, posso descrever o prato, descrever a mão, com a mão da pessoa, tocando. Aqui está a carne, aqui está o arroz. Então, usando um melhor sistema de comunicação, talvez, se a pessoa consegue ouvir no sistema ampliado, ou se eu posso ir descrevendo com a outra mão. Então, isso que depende muito, que as pessoas, né, saibam das pessoas que eu descreva. Então, muitas vezes tem pessoas não comem sobremesa porque ninguém falou para ela que tinha sobremesa. Ou não utilizou determinados elementos, por exemplo, sal, ou alguns adereços para usar na salada, por exemplo, e não utilizou porque não foi falado, porque nós não falamos para ele que estava na mesa. E também quero terminar com uma descrição muito bonita que fez a pessoa cega espanhol, José Manuel Pagan, e nasceu congênito e fez uma canção que foi lema no Campeonato Mundial. É uma descrição muito bonita da pessoa cega congênita e que a mim emocionou muito, porque ele disse como uma pessoa que nunca viu
nunca viu algo, descrevê-lo. Ela falou, José Manuel falou, atrás das montanhas, amanhece um novo dia, e meu corpo inteiro sente a beleza desse sol. As cores que eu vejo estão dentro da minha alma, e nenhum dos homens pode ver como eu. São estrelas à noite que iluminam o meu caminho. A luz do meu destino nunca apagará. No meu rosto não há tristeza, e também não há problema. A vida é generosa com quem fala. Cada novo desafio é um passo adiante que vai abrindo as portas de um mundo melhor. Então, é incrível como essa pessoa que nasceu cega conseguiu descrever por atrás das montanhas, amanhece um novo dia, o corpo inteiro sente a beleza desse sol. A verdade é que é uma descrição bonita de uma pessoa que não pode ver. Bom, eu espero que com esse tempo a gente tenha conseguido falar sobre descrição com surdo-cegueira. Pensa, né, principalmente para as pessoas com surdo-cegueiras que têm nos acompanhando. Espero que isso permita com que eles se conectem ao mundo e que nós que acompanhamos as pessoas com surdo-ceguinha, vamos pintar o mundo delas com formas, colores e grande e muito mais claro para elas. Em primeiro lugar, quero agradecer muito. Foi maravilhosa a sua palestra, muito esclarecedora. É muito bom ter você conosco, poder ajudar a todos os trabalhos da América Latina com relação à formação dos guias intérpretes, eu acredito até pela participação dos surdos-cegos.